Os contrastes entre a vida de Jesus e a vida de Joana d'Arc. Os fatos e os seus diversos aspectos que aqui deixamos gravados constituem elementos fundamentais para identificarmos os contrastes impressionantes existentes entre a vida de Jesus e a vida de Joana d'Arc. Nesse sentido, impõe-se que destaquemos os seguintes pormenores. 1. Jesus nasceu num lar humilde, pois seu pai era um simples carpinteiro. Joana também nasceu num lar modesto. Seu pai era um pobre camponês. 2. Jesus, para cumprir a missão que Deus lhe confiara, teve de libertar-se do imenso afeto que sua mãe lhe dedicava, e sem dar-lhe qualquer satisfação quanto ao novo rumo que ele ia dar à sua vida. Joana, igualmente, para dedicar-se de corpo e alma à sua missão, decidiu abandonar o seu lar, o convívio e o afeto de seus queridos pais, e também sem informar quanto ao seu destino. Aliás, tal atitude está em perfeita concordância com a advertência feita pelo próprio Jesus, dizendo: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus capítulo 10, versículos de 37 a 39. 3. Jesus, ainda criança, discutia com os doutores da lei e a todos confundia. Joana, apesar de jovem e analfabeta, discutiu também com os doutores da Igreja Romana, no tribunal de Poitiers, e os confundiu com respostas surpreendentes, entre elas, destacando-se as seguintes. Perguntaram-lhe: Joana, queres submeter-te à Igreja? Joana respondeu: reporto-me a Deus em todas as coisas, a Deus, que sempre me inspirou. Mas entre ti e Deus há a Igreja. Queres sim ou não submeter-te à Igreja? Joana respondeu: só à Igreja, lá do alto, me submeto com relação a tudo quanto tenho feito e dito. Recusas renegar tuas visões diabólicas? Joana: quanto às minhas visões, não aceito o julgamento de homem algum. São Miguel, que dizes ver, ele se apresenta nu? Joana: pensais que Deus não tem com que o vestir? Tendes certeza de que estais na graça de Deus? Joana: se não estou, então que ele me ponha, e se estou, que ele me conserve. Como conciliar tão esmagadora lucidez com a falta de instrução? É que existe outro manancial de ensinamentos que não se aprendem na escola. Além disso, o Pai, Senhor do céu e da terra, esconde certas coisas aos sábios e inteligentes e as revela às criancinhas. Lucas, capítulo 10, versículo 21. 4. Jesus foi perseguido em nome de Jeová. Joana foi perseguida pelos que se diziam falar em nome de Deus. 5.
Jesus previu sua paixão e morte, avisando seus discípulos que seria traído. A esse respeito, o historiador Henri Martin, na sua História da França, faz referência a uma cena passada dentro da igreja de Compiègne, em que Joana, cercada dos que lhe eram fiéis, teve o seguinte desabafo: Bons amigos e queridos filhos, sabei que me traíram e me venderam. Dentro em breve serei condenada à morte. Orai por mim. 6. Jesus foi julgado e condenado pelo Sinédrio, o tribunal sagrado, presidido por Caifás, e sem ter nenhum defensor. Joana foi julgada e condenada pelo tribunal eclesiástico de Poitiers, um novo Sinédrio, presidido por um novo Caifás, chamado Pedro Cauchon, bispo de Bivais, e também não teve qualquer defensor. 7. Jesus foi flagelado no pretório de Pôncio Pilatos. Joana foi flagelada com agressões físicas e até mais bárbaras, pois diversas vezes tentaram violentá-la. 8. Jesus baixou à terra para salvar a humanidade. Joana d'Arc baixou à terra para salvar a França. Ressalvada a natureza e a amplitude social de cada um de tais objetivos, quanto à expressão moral de abnegação e sacrifício por uma causa de ordem coletiva, ambos os casos são equivalentes, são iguais. 9. Jesus foi abandonado pelos seus compatriotas hebreus e também por alguns dos seus discípulos. Joana foi abandonada pelos próprios franceses e atraiçoada por alguns dos generais que ela comandou e dirigiu nas batalhas contra os ingleses. 10. Jesus, pregado na cruz, antes de expirar, vibrou aquela rogativa de misericórdia infinita: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Joana, igualmente amarrada ao poste do sacrifício para ser queimada, também, num ímpeto de amor infinito, rogou perdão para os seus inimigos e para os seus algozes. Aí ficam relatados, em seus aspectos mais relevantes, a vida de Judas Iscariotes e a de Joana d'Arc, as quais, pela equivalência dos seus contrastes impressionantes, demonstram que, efetivamente, são um mesmo espírito, uma só entidade, uma só alma, em duas encarnações diferentes. Porém, como prova real do que deixamos afirmado, existem duas comunicações do plano astral, ambas de absoluta idoneidade, não só quanto aos espíritos que a ditaram, como também pelos médiuns que as receberam. A primeira foi transmitida por Allan Kardec ao médium Zilda Gama, em 17 de junho de 1923, e consta da obra Diário dos Invisíveis, editada pela livraria O Pensamento. E a segunda foi transmitida pelo espírito Humberto de Campos ao médium Francisco Cândido Xavier, em 19 de abril de 1935. Passamos a transcrevê-las. Segue a de Allan Kardec. Judas já expirou em muitos séculos de ríspidas provas. As consequências de sua inesquecível falta. Tantos anos decorridos após a tragédia do Gólgota, o seu delito, para muitos imperdoável, acha-se de todo reparado. O traidor dos tempos idos já é um espírito evoluído, acrisolado pela dor, um dos emissários do Criador, e já desempenhou entre vós grandiosa missão de devotamento, submissão às leis siderais e resignação
tendo padecido quase todos os martírios infligidos a Jesus, pois escolheu provas idênticas, a fim de abreviar a sua redenção. Vós o conhecestes com o nome de Joana d'Arc, a heroína de Orleans, supliciada de Rouen, cuja existência tem notável semelhança com a do Nazareno. Ambos foram libertadores, um de almas, outro de povo. Ambos conheceram a efêmera glória terrena e logo após, tremendas decepções. Um teve entrada triunfante em Jerusalém, outro em Orleans. Ambos foram traídos e abandonados em transe aflitivo pelo que eles beneficiaram, terminando suas missões terrenas sob atrozes martírios. Não estranheis, pois, que o Iscariotes seja a mesma alma redimida de Joana d'Arc. Sabeis como ela finalizou sua dolorosa existência na França, tendo escolhido voluntariamente acerbas penas para resgate completo de suas culpas. Desde o instante em que a consciência de Judas foi flagelada no pelourinho do remorso, ao passo que ascendia espiritualmente, melhor compreendeu a vastidão do delito que cometera contra Jesus e quis repará-lo de modo heróico. Foram essas as derradeiras provas solicitadas pelo falso discípulo do enviado celeste, e a jovem de Dom Remy, antes de as consumar, as vozes de seus amigos invisíveis, quase todos seus antigos companheiros na Palestina, prometeram-lhe uma esplêndida vitória, que não era da terra, como supuseram os seus sarcásticos algozes, mas dos mundos radiosos, habitados por almas evoluídas. No transcurso de quase 2 milênios, ocorreram as duas tragédias, a do Gólgota e a de Rouen, e é tempo de dizer-vos perdão e esquecimento para os crimes de Iscariotes. Glória à heroína de Dom Remy, a mesma alma transfigurada, redimida, iluminada, em 2 corpos diferentes. Todos nós, irmãos, como Iscariotes, temos tido as nossas quedas tremendas, os nossos desvios tenebrosos da senda da virtude. Porém, o Senhor do Universo, na sua generosidade infinita, faculta-nos os meios da redenção. Por isso, também os concedeu ao traidor do meigo Nazareno, estendendo-lhe a sua mão salvadora. Iscariotes, redimido, acrisolado pelos embates da dor e pelo desempenho dos mais penosos deveres, ele é, há muito, uma das mais rútilas glórias da humanidade e um dos mais dedicados servos da Majestade Suprema. Allan Kardec. Segue a comunicação do espírito Humberto de Campos, relatando a sua entrevista com Judas Iscariotes, no plano astral. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa Getsemane, onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o Mar Morto, quisessem esconder das coisas tumultuosas dos homens
os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim, numa dessas noites, que vi Jerusalém vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história e buscando uma relação íntima com o passado vivo dos lugares santos. Parece que as mãos iconoclastas de Tito passaram por ali como executoras de um decreto irrevogável e por toda a parte ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de duendes embuçados nas suas vestimentas antigas percorrem as ruínas sagradas e no meio das fatalidades que pesam sobre o empório morto dos judeus, não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado onde o precursor batizou Jesus Cristo, divisei um homem sentado sobre uma pedra. Da sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é ele? Murmurou alguém aos meus ouvidos. É Judas. Judas? Sim, os espíritos apreciam. Às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário de considerar o futuro. Judas costuma vir à Terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu ainda não estou livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. Porém, o meu atrevimento e a santa humildade do seu coração ligaram-se para que eu me atrevesse procurando ouvi-lo. O Senhor é de fato o filho de Iscariotes? Perguntei. Sim, sou Judas, respondeu aquele homem, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando nos juízos dos homens transitórios. É verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte, os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos, o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Senadrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. E Jesus estava entre essas duas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina fez-me sacrificar o seu fundador. Acima do coração, eu via a política como única arma com a qual poderia triunfar, e que Jesus não obteria nenhuma vitória com o seu desprendimento pelas riquezas. Com as suas teorias, jamais poderia conquistar as rédeas do poder, pois sentia-se possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se
projeta hoje na Terra, visando a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Marcênio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável, e ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois de minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei, por amor do Cristo, a todos os tormentos e infâmias que me aviltaram com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. E hoje está meditando nos dias que se foram, pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é desse mundo, sinto nessas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos meus companheiros que o abandonaram inteiramente. E me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnios. Porém, pessoalmente, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao Divino Mestre, infinita é a sua misericórdia, e não só para mim, porque se recebi 30 moedas, vendendo-o aos seus algozes, há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões de ouro amoedado. É verdade, concluí, e os novos negociadores de Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Judas afastou-se, tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rodava na sua quietude como um lençol de águas mortas, procurando um mar morto. Humberto de Campos. Nota de rodapé. Joana d'Arc foi supliciada em 30 de maio de 1431. Fim da nota de rodapé. Finalmente, as duas comunicações mediúnicas, aqui registradas, e a equivalência dos contrastes morais existentes entre a vida de Judas e a de Joana d'Arc constituem provas absolutas de que
Estas duas personalidades são, de fato, a mesma entidade espiritual, a mesma alma, em duas encarnações diferentes. Vamos encerrar este opúsculo transcrevendo da mesma obra, Joana d'Arc, Médium, de Leon Denis, uma comunicação mediúnica da própria Joana e outra de Jerônimo de Praga, que faz referência à sua beatificação. Mensagem de Joana, 15 de julho de 1909. Doce me é a comunhão com os que, como eu, amam a Nosso Senhor e Pai, e não me constrange a visão do passado, por isso que ela me aproxima de vós, e a lembrança de minhas comunicações com os mortos e os santos me faz irmã e amiga de todos aqueles a quem Deus concedeu o favor de conhecer o segredo da vida e da morte. Rendo graças a Deus por me permitir transmitir-vos minha crença e minha fé e poder ainda dizer que as vidas que o Senhor nos dá devem ser utilizadas santamente, a fim de estarmos em sua graça. Devem ser-nos gratas as vidas em que desempenhamos a tarefa que o Todo-Poderoso Juiz e Pai nos confiou. Ele sempre escolheu os fracos para realizar seus desígnios, porquanto ele sabe dar força ao Cordeiro, conforme prometeu. Mas este não deve misturar-se com os lobos e a alma inflamada pela fé. Deve guardar-se das ciladas e sofrer com paciência todas as provações e castigos que ao Senhor aprouver dar-lhe. Ele nos ministra a sua verdade sob variadas formas. Porém, nem todos atendem à sua vontade. Submissa às suas leis e procurando respeitá-las, mais acreditei do que compreendi. Eu sabia que conselhos tão salutares não podiam ser obra de inimigo, e ao reconforto que me deram foi para mim um arrimo e a mais doce das consolações. Jamais soube qual era a vontade remota do Senhor. Ele me ocultou, por seus enviados, o fim doloroso que tive, compadecido da minha fraqueza e do medo que o sofrimento me causava. Porém, chegada a hora, recebi, por intermédio daqueles enviados, toda a coragem. Sinto-me feliz. É delicioso volver aos momentos em que, pela primeira vez, ouvi minhas vozes. Não me assustei, mas fiquei deveras surpreendida por ser bafejada pela misericórdia divina. Senti que elas vinham de servos de Deus e experimentei grande doçura em meu coração quando a voz dos santos ressoou aos meus ouvidos. Dizer-vos o que se passava em mim é impossível. Eu não vos poderia descrever a minha alegria, mas foi tal a minha emoção de consolo e de paz, que ao partirem os mensageiros, julguei-me órfã de Deus e do céu. Compreendi que a vontade deles deveria ser a minha, porém admirei-me das ordens que me davam e receei um pouco não conseguir realizar os planos que me expunham. Certamente parecia-me uma bela obra tornar-me a salvaguarda da França, mas uma donzela não vai para o meio de homens em armas. Finalmente, na doce companhia dos seres que nos falavam, tive confiança em mim própria, e o amor que sempre consagrei a Deus indicou-me a conduta a seguir. Fiz então a vontade de Deus. Por essa obediência fui feliz, pois soube perdoar aos que foram instrumento de minha morte, pois não tinham ódio à minha alma, tanto que lhes deram a liberdade, mas sim a obra que eu executara,
Mas tendo sido essa obra abençoada por Deus, eles eram bastante culpados. Choro o ódio que plantaram entre os seus irmãos e o mau grão que semearam no seio da igreja. Folgo, entretanto, por vê-los emendarem-se e confessarem o erro que cometeram, porém não o fizeram como eu desejara, e a minha afeição à igreja se desligará cada vez mais, para dar-se tão somente ao nosso Pai e Senhor. Joana. Mensagem de Jerônimo de Praga. Nota de rodapé. Jerônimo de Praga foi discípulo de João Hus, e como ele, também foi queimado vivo em Constança, no ano de 1460. Fim da nota de rodapé. A Igreja está muitas vezes em contradição com os seus ensinamentos. Exige das almas que se purifiquem e melhorem, que abandonem seus erros, e ao mesmo tempo declara ter o privilégio da onisciência e da onipotência. Não admite que seus conhecimentos de outrora já não possam bastar hoje. Acredita que o mundo parou debaixo das naves das catedrais góticas. Em realidade, não há como pedir aos homens instruídos e céticos de vosso século o que se podia exigir daqueles que se aterrorizaram com os castigos eternos. Os tempos fizeram sua obra, amontoaram as ruínas. As almas se renovaram. Só a Igreja se obstinou em escorar o seu velho edifício, em reconstruir continuamente a temível fortaleza. Foi assim, pouco a pouco, separando-se do mundo. Comprazendo-se na satisfação do poder e do orgulho, esqueceu a história das civilizações. As exigências da evolução que as almas experimentam são tão fortes que renovam a fé e a ciência. As antigas crenças são esquecidas por outras, e a Igreja, à sua vez, deverá subir à luz. Deverá ser o caminho natural das almas que se dirigem para Deus e oferecer-lhes todos os recursos reclamados por inteligências enamoradas da beleza, da grandeza, da verdade mais perfeita. Ela impõe ao homem adulto os mesmos preceitos que à criança. Suas explicações e seus mandamentos são os mesmos para todos. Leva por toda parte o desejo de unidade e a vontade de fixar as almas na contemplação de seus dogmas. A preocupação constante de sua vida e de sua existência deveria fazer-lhes compreender que fora hábil e forte abandonar no momento preciso os processos que haviam bastado para governar o mundo antigamente. Não se atrai o homem usando as mesmas palavras com que se seduz a criança, e o que dava bom resultado em relação aos povos dos séculos pretéritos é hoje insuficiente. Hábeis espíritos o perceberam e tentaram emprestar um sentido místico e espiritual aos dogmas, apresentá-los como símbolo de algum grande pensamento. Mas a Igreja, como instituição, não é acessível à reflexão sublime. As mediocridades se apossaram do poder, e o que se viu foi a dura repressão daqueles ensaios inúteis. Portanto, se tal reforma se realizasse no tocante à fé, teria de se operar também com relação à conduta a seguir. Era preciso ter a coragem de simbolizar tudo, de mostrar que a Igreja conduzira os povos e os reis, porque uns e outros estavam ainda na infância. Era preciso reprovar os erros, castigar o passado e renegar tudo o que não estivesse de acordo
com as novas concepções. A Igreja efetivamente não mais representa hoje uma religião no sentido próprio do termo. Não procura unir as almas, e sim governar os corpos, por todos os meios. Porém, para governar os corpos, precisava tornar-se senhora das almas, e fora acertado atraí-las, mediante alguns gestos hábeis, glorificando algumas almas veneradas por todos. Nesses tempos perturbados, em que ela parece sustentar o supremo combate, quer ter um poderoso auxiliar na pessoa de Joana d'Arc, seria necessário acusar de compostura os juízes que a condenaram e apontá-los como agentes de uma autoridade não reconhecida. Mas, durante longo tempo, defendeu os juízes de Joana e agora procuram justificar a antiga herética. Mas muitos crentes inquirem: onde está então o culpado da lamentável tragédia de Rouen? Hoje, reconhecendo que Joana é uma santa, o povo a colocou entre os protetores da pátria. Mas a Igreja, esgueirando-se por trás do seu pedestal, pretendeu substituir-se à Virgem, dando-lhe um lugar entre as suas eleitas. Ninguém pode negá-lo. Joana é mais amada do que a Igreja, e esta que a condenou não logrará desfigurá-la. Nós, porém, não podemos aceitar a sua beatificação, que é uma manobra da Igreja, uma espécie de cálculo em que o interesse se disfarça, apresentando ser fiel à verdade. Finalmente, é verdade que Judas traiu o Mestre, porém, a maldição milenária que se recai sobre ele é produto do senso mesquinho do critério humano, cuja mentalidade resulta da incoerência das próprias religiões. No entanto, Jesus, quando no cimo do Calvário, pregado na cruz, rogou ao Pai: perdoai-lhes, Senhor, que eles não sabem o que fazem. Ele não excluiu Judas desta súplica de misericórdia, pois a grandeza da moral do emissário divino não comporta qualquer resquício de vingança contra alguém, ainda mesmo que esse alguém o traísse e crucificasse 1000 vezes. O seu apelo de piedade e misericórdia abrangeu todos os responsáveis pela sua morte, inclusive os próprios algozes que o pregaram na cruz. Porém, embora Jesus houvesse rogado ao Pai que perdoasse a todos, é evidente que a linha vertical da lei divina não seria quebrada, não iria abrir uma exceção, destruindo o seu espírito de justiça, que assenta nesse ditame: a cada um conforme as suas obras. Mesmo porque a alma pecadora, cedo ou tarde, ela será afogueada pelo remorso. E então, enquanto não resgata a sua falta, jamais consegue ficar em paz. E termina por compreender e sentir que o perdão de Deus consiste justamente no resgate ou salvação que a sua bondade lhe concede, facultando-lhe tempo limitado para que ela consiga reabilitar-se mediante o recurso das vidas múltiplas ou reencarnações. Por conseguinte, decorridos 20 séculos após a tragédia do Calvário, Judas já foi reabilitado integralmente. Assim, a maldição que a humanidade ainda vota a Judas já não tem razão de ser, e tal insensatez, refletida na mente popular, faz que no sábado da Aleluia, na Semana Santa, a garotada inconsciente faça Judas de trapos, que expõe nas ruas
e os esbordeiam em alarido ruidoso à vista de quem vai passando. Aliás, semelhante diatribo, bem considerada, já inspirou um poeta a escrever uma réplica vigorosa e edificante, a qual não temos em nosso arquivo, mas, em síntese, a sua essência é a seguinte: homens, um contrassenso que me espanta é esse ato na Semana Santa de fazerdes uns Judas de farrapos. Sim, para que fazer Judas de trapos e surrá-los depois em alvoroço, se existem espalhados pelo mundo milhões de Judas, de carne e osso? Judas, atualmente, é um espírito de alta hierarquia moral e um dos missionários a serviço de Jesus e da humanidade. Portanto, em face de tudo que deixamos exposto neste livrinho, considerando a nossa inferioridade ante a alta categoria moral e espiritual de Judas, o que nos cumpre é rezar: Irmão Judas, orai por nós.